Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é Alisson. Tornar-se mais uma vez para comentar o Livro dos Espíritos para nós que somos umbandistas. Hoje nós já estamos agora no capítulo 3, que fala sobre a criação. E nesse capítulo nós vamos ter 6 itens. Formação dos mundos, formação dos seres vivos, povoamento da Terra com a história de Adão, diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos, considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. Vamos lá, galera. A gente está aqui no Livro dos Espíritos, primeira parte, capítulo 3, criação, item 1, formação dos mundos. Então Kardec ele faz uma notinha dizendo: formação dos mundos. O universo compreende a infinidade de mundos que vemos e não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que o preenchem. Aí ele pergunta: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? A espiritualidade vai responder: ele não pode ter sido feito por si mesmo. Se existisse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser obra de Deus. Aí Kardec faz uma ressalva. A razão nos diz que o universo não poderia fazer-se por si mesmo e que não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. Nos livros de física, né, o Stephen Hawking ele tem um livro que ele fala da formação do universo e questões voltadas a essa questão, aonde ele era ateu e aonde ele cita, né, a anterioridade do Big Bang como um plano divino, um plano que eles não entendem, que seria esse Deus deles, tá? Não Deus como nós entendemos. Mas vamos lá. Como criou Deus o universo? Aí a espiritualidade vai responder: para me servir de uma expressão corrente, por sua vontade. Nada exprime melhor essa vontade todo-poderosa do que estas belas palavras do Gênesis. Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Ou seja, realmente, nós não conseguimos entender o porquê que ocorreu essa grande explosão que formou toda a matéria nesse universo. Então, para nós, o que manifestou essa vontade de expandir-se foi Deus, tá? Então, vamos lá. Podemos conhecer o modo de formação dos mundos? Tudo o que se pode dizer é que podeis compreender que os mundos se formam pela condensação da matéria espalhada pelo espaço. Isso aí a gente já falou, porque a gente no capítulo anterior, né, no capítulo 2, no último item, nós falamos da teoria do Big Bang. Então, nesse processo, a gente tem um momento em que a gravidade se manifesta, e nesse processo da gravidade se manifestar, vai ter a aglomeração de todas a matéria. E aí a gente falou de matéria escura, de energia escura, e a matéria que como a gente conhece, tá? Então, e a própria gravidade. Então vamos dar continuidade, porque a gente falou isso da outra vez, a gente vai falar mais um pouquinho aqui na frente. Os cometas seriam, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria? Mundos em vias de formação? Isso está certo. Absurdo, porém, é acreditar na sua influência. Quero dizer, a influência que vulgarmente lhe atribuem, que todos os corpos celestes têm a sua parte de influência em certos fenômenos físicos. Aí eles estão querendo dizer, por exemplo, as fases da Lua tem influência. A gente, claro que isso aqui fisicamente a gente sabe das influências da matéria, mas, por exemplo, um cometa que passa ali vai interferir de alguma forma na nossa energia da Terra. Então eles estão dizendo o seguinte: os cometas, eles são um aglomerado de matéria, sim, e eles têm influência na formação do mundo, sim,
tá? Na formação de determinados planetas. Então a gente já vê isso através da física atual. O que não vai ter é uma influência espiritual, vamos colocar assim, tá? Pergunta 41. Um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que compõe espalhar-se de novo no espaço? A espiritualidade diz sim. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Então, quer dizer, tudo que é matéria, ela está passível de transformação, tá? Então, quando chega a maturidade desses mundos, tá? Existe um processo, como ocorre no ser humano, no nascimento do mundo, do desenvolvimento desse mundo, da maturidade desse mundo, do desgaste desse mundo, tá? Desse mundo que eu estou falando, aí eu estou falando estrela, galáxia, planeta, o que é a infinidade de coisas, é tudo por correspondência igual. Então chega ao ponto da velhice disso e é um ponto de término. Então tudo que é matéria pode e está passível de passar pela influência da transformação. E não seria diferente nos mundos do universo. Saberemos a duração da formação dos mundos da Terra, por exemplo? Dos mundos da Terra, por exemplo? Nada te posso dizer, porque somente o Criador o sabe. E bem louco seria quem pretendesse sabê-lo ou conhecer o número de séculos dessa formação. Só que nós, como seres humanos, somos loucos, sim. Hoje nós temos uma estimativa. A gente vai chegar ali na frente. Naquela época ainda estava muito recente os estudos de astronomia e não existia nem astrofísica, né? Quer dizer, ainda estava muito rudimentar os conhecimentos da astrologia, da astrofísica em cima disso. Vamos para frente. Então vamos lá. Então a espiritualidade pergunta, seria louco? Então, desde a formação do mundo até agora, a estimativa é de 13 bilhões de anos. Tá? A expansão do universo ela vem desde 13 bilhões de anos, aonde o nosso Olorum ele quis se manifestar, houve a grande explosão com as flutuações de quantum, a expansão de matéria pelo universo, propagação da energia escura, aglomeração e aglutinação dessa matéria dispersa e a formação das primeiras estrelas, galáxias e planetas, tá? Então, a energia, aqui, essa era das trevas, é que não havia estrelas ainda, porque os mundos ainda, a matéria ainda estava se aglomerando, né? A Terra... agora eu não sei ao certo quanto tempo a gente tem de Terra, mas eu vou pesquisar e depois a gente coloca aqui. As primeiras estrelas, 4 milhões de anos, tá? Aqui, ó, desenvolvimento das galáxias e planetas, tá? Então vamos lá. Aqui é uma foto de um buraco negro, onde a espiritualidade pergunta, ele pode... Aqui a matéria escura, a poeira cósmica e ele absorvendo. Dentro do buraco negro há uma expansão, um jorrar de energia, eu acho que é energia gama, tá? Que ele sai de dentro do buraco negro. Isto aqui ainda é uma incógnita para a ciência. Aqui, quando ele fala dos cometas que fazem parte da formação dos mundos, então aqui é, por exemplo, um desenho de um asteroide batendo na Terra, onde a poeira é
expelida, e teoricamente o nosso asteroide que bate na Terra é um asteroide de gelo, e é ele que faz com que a água comece a água desse gelo caia na gravidade da Terra e a gente tem a nossa água na Terra. É através dessa batida também que cria uma poeira ao redor da Terra, onde vai formar a Lua. Aqui quando ele pergunta os mundos já perfeitamente formados, eles podem ser destruídos? Sim. Aqui a gente não está falando de mundos só, não. A gente está falando de galáxias que se perdem. Então, galáxias que estão próximas. Aqui a gente está falando de bilhões de anos-luz. Elas vão se aproximando, e cria uma dança onde a sua matéria começa a ser trocada entre uma e outra. Aqui, e aí vira um processo gravitacional um com o outro até que elas se unem, onde vai ter estrelas se formando, buracos negros se formando. Então, quer dizer, a espiritualidade já dava determinadas informações que hoje a ciência já mostra. Aqui mostrando um buraco negro absorvendo a energia de um sol que está próximo, tá? Aqui são os berçários de estrelas, onde a poeira cósmica se reúne por gravidade, e dentro desse berçário, onde tem bilhões de anos-luz, né? Essa poeira vai se condensando até que esse material, por tanta pressão, normalmente é um material gasoso que você pega, forma com basicamente hidrogênio, tá? E esse hidrogênio, até uma hora que ele incandesce pelas pressões internas que ocorrem ali dentro. E aí a gente vê a beleza de Deus, dos nossos orixás trabalhando a nível cósmico. Então, meus irmãos, esse foi um momento curtinho para a gente ver que, assim, Deus quis fazer a luz, sim, mas existiu todo um encadeamento cósmico, tá, para a formação de todas as coisas. Eu vou voltar aqui para aquele slidezinho que faz da criação, que esse aqui eu acho maravilhoso, esse slide. Então, Deus, ele quis se manifestar, então ele se manifesta. Quando a gente vê aqui, parece um caninho, né? Parece que explode e vai para um caminho só. Isso aqui é só um fragmento de uma explosão tridimensional. Isso aqui não é só para cá, é para cima, para baixo, para o lado, porque aqui não tem nem alto nem baixo, nem um lado para o outro. É tudo uma expansão para todas as direções. Então, quando a gente vê que essas questões do infinito e da eternidade, né, Deus se mantinha estável desde toda a sua eternidade, e ele cria a matéria, e quando essa matéria é criada e ele decide se manifestar, ele se manifesta em toda a sua complexidade do universo. Entendeu? Então, assim, e ele mostra a sua beleza. Um momento em que há um caos, tá? E a luz se fez, e ele cria o caos. E até um momento em que há um período em que os orixás vão se manifestando. O que são os orixás? A própria essência da divindade. A gente fala dos orixás separadamente, mas eles não são algo separado de Deus. Eles não são algo separado de Olorum. Eles são a essência do mesmo ser. Então, a essência que se manifestou foi, olha só, agora eu quero andar.
eu vou andar com minhas pernas. Eu vou botar o pé no chão e vou fazer com que os músculos das minhas pernas funcionem. E, ao mesmo tempo, o meu braço pode estar parado. Então vamos colocar que a minha essência, no caso, para andar, é uma característica minha, mas o meu corpo todo está ali. Mesmo que a minha mão esteja parada, a minha cabeça esteja parada, e a perna se movimentando, as outras particularidades do meu próprio corpo vão estar ali também esperando para atuar. Então Deus, quando manifesta a sua essência, Oxalá, Exu, Xangô, Inhansã, Nanã, Oxóssi, Obaloaê, Omulu e todos os orixás são as essências de um único Deus, Olorum, que se mostra através dessa criação, dessa cosmogênese, né, meus irmãos? Então, assim, que a gente possa ter a noção que toda a espiritualidade, nós estamos também... Lembra que eu falei lá do princípio inteligente? Ele já está criado aqui. Ele já está manifestado aqui nesse processo de criação, onde a matéria existe o princípio inteligente. Depois nós vamos entender que nessa formação das coisas existe um princípio inteligente que também se agrega, que também evolui, que também vai sendo observado nesse instante da criação. Então que os irmãos fiquem com o Olorum, que nós possamos ter a mente e o coração aberto para recepcionar e ter o intelecto para absorver toda essa complexidade que está dentro da simplicidade da Umbanda. Meus irmãos, que a gente possa ficar com Deus para a próxima fase aí, que seria o segundo item, tá bom? Então a gente fica no aguardo aí do próximo capítulo.